Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num cenário que, olha, parece um nó na cabeça, um paradoxo mesmo, no mundo dos investimentos. De um lado, a gente vê um clima, assim, quase de pânico com o mercado de imóveis comerciais, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Muita notícia de prédio vazio, dívida acumulando. Exatamente. E do outro lado, o que a gente vê? Jogadores, assim, super experientes fazendo justamente o contrário, entrando com tudo nesse mesmo mercado. É um movimento contra-intuitivo, né? Totalmente. O exemplo que está na boca do povo é a gestora Cottonwood. Eles acabaram de levantar, tipo, $1 bilhão, um fundo específico para investir no que eles chamam de situações especiais nesse setor. 1 bilhão é bastante grana. Muita grana. E, à primeira vista, parece loucura, né? Você apostar onde tá todo mundo correndo para sair. Mas tem uma tese forte por trás, que é aquela ideia de que o pico do medo pode ser também o pico da oportunidade. Para o dinheiro inteligente, como dizem. Isso. Para quem tem capital, claro, expertise e, bom, nervos de aço, né? A pergunta que fica é como que alguns veem lucro onde a maioria só vê ruína? Ok, vamos tentar desempacotar isso. Olha, essa dinâmica é um clássico dos mercados, né? A oportunidade que se esconde na crise. E esse movimento da Cottonwood, ele ilustra perfeitamente a estratégia desses fundos de situações especiais. Que às vezes chamam de fundos abutres, né? Um nome meio forte. O apelido não é dos mais simpáticos, mas descreve a função, vamos dizer assim. Eles são especialistas em procurar e comprar ativos que estão enfrentando dificuldades sérias. O foco não é aquele ativo brilhante que todo mundo quer. É justamente aquilo que o mercado geral está rejeitando, considerando problemático. E que tipo de problema seria esse? Não é só um cano vazando, imagino eu? Não. Longe disso. A gente está falando dos elefantes feridos, sabe? Aquele jargão de mercado. Podem ser donos de imóveis bons, de qualidade, mas que estão completamente estrangulados por dívidas altas, juros subindo. E não conseguem refinanciar. Exatamente. Ou então, aqueles projetos de construção que pareciam ótimos, promissores, mas pararam no meio do caminho porque o dinheiro sumiu, o financiamento secou. Entendi. E tem também os famosos prédios zumbis, principalmente escritórios em certas áreas que estão quase totalmente vazios. Só geram custo, sabe? Nenhuma receita e sem perspectiva de ocupação tão cedo. São ativos que o mercado geral, assim, evita a todo custo. Entendi. Então a sacada não é só comprar barato, é comprar algo que tem um problema bem complexo, mas que eles acreditam que conseguem resolver. É isso? Precisamente. O fascinante aqui é essa especialização toda em diagnosticar e tratar esses pepinos. A tese de investimento parece simples. Compra na baixa, arruma a casa, vende na alta. Parece fácil falando assim. Pois é, mas a execução é outra história. É super sofisticada. Primeiro tem que ter uma capacidade de análise muito fina para saber qual daqueles ativos problemáticos realmente tem valor ali escondido, recuperável. Porque nem todo imóvel barato é pechincha, né? Alguns são só ruins mesmo. Claro. Segundo, e talvez o ponto crucial, é ter expertise para realmente curar o ativo. Expertise operacional, jurídica, financeira. Isso pode ir desde renegociar dívidas complicadíssimas, injetar grana nova, até gerenciar reformas enormes ou reposicionar totalmente o imóvel. É uma aposta na própria capacidade de gestão, então. Exato. Não é só apostar que o mercado vai virar, mas apostar que eles conseguem agregar valor onde os outros falharam. E com $1 bilhão no bolso, essa Cottonwoods tem um poder de fogo, nossa, considerável para fazer isso acontecer. Olhando o material aqui, eles não vão sair atirando para todo lado, né? Tem táticas bem claras. Uma que me chamou a atenção é essa de comprar dívida com desconto. Como é que isso funciona para, no fim, dar acesso ao imóvel? Essa é uma jogada bem comum e, olha, muito eficaz nesse nicho. Em vez de ir lá bater na porta do dono do imóvel, que pode estar enrolado pedindo um preço fora da realidade ainda... Ou nem querendo vender? Exato. O fundo vai atrás de quem emprestou o dinheiro, geralmente o banco ou outro financiador, usando aquele imóvel como garantia. Se o dono está inadimplente, ou quase lá, o credor pode estar doido para se livrar daquele problema no balanço dele. Imagino.
melhor receber alguma coisa agora do que enfrentar um processo de execução que demora anos, né? Justamente. Aí, um fundo como a Cottonwood chega e oferece comprar essa dívida. Mas não pelo valor total, claro. Compra com um desconto forte sobre o valor de face. Às vezes, sei lá, paga 50, 60 centavos por cada dólar que era devido. Uau! Ao virar o novo credor, o fundo ganha uma posição de controle muito poderosa. Ele pode negociar direto com o dono uma reestruturação ou, se não tiver jeito, executar garantia e tomar o imóvel para si. E o custo efetivo disso acaba sendo bem menor do que se tivesse comprado o prédio direto no mercado. Mesmo com os preços já baixos por causa da crise? Mesmo assim, é uma forma de pegar ativos bons por um valor indireto, vamos dizer, bem atraente. Uma engenharia financeira para chegar lá. Faz todo sentido. É esperto. E a outra tática que mencionaram é essa de atuar como tipo uma ambulância do mercado, oferecendo financiamento de resgate. Isso soa quase, sei lá, bonzinho demais. Altruísta talvez não seja bem a palavra, né? Mas, sim, uma função importante no mercado financeiro, principalmente quando o crédito está difícil para todo mundo. Pensa num projeto imobiliário ótimo. Lugar bom, demanda tem, talvez até a construção já está adiantada. Uhum. Mas aí vem a crise, o crédito some, custo sobe e o desenvolvedor fica sem grana para terminar. O projeto vira um esqueleto, um elefante branco. Aí que entra o tal do Rescue Financing. E a Cottonwood chega com o dinheiro que salva. Mas imagino que essa salvação tem um preço salgado. Com certeza. Esse dinheiro não vem com taxa de bancão em tempo bom, né? Geralmente as taxas são mais altas, as garantias exigidas são mais fortes. Imagino. E muitas vezes o fundo ainda exige uma parte nos lucros futuros do projeto ou até uma fatia do negócio mesmo, do equity. Para o desenvolvedor original pode ser um remédio amargo, né? Diluir a participação dele. Mas às vezes é a única saída para não perder tudo. É o famoso ruim com ele, pior sem ele. Exato. E para o fundo, é um jeito de investir num ativo que tem potencial, com um risco um pouco mais controlado pela estrutura do negócio e com chance de retorno alto se tudo der certo no final. É aqui que fica bem interessante. Achar valor onde só falta um empurrão financeiro. E claro, cobrar bem por esse empurrão. Entendi. E por último tem a questão dos prédios zumbis, né? Principalmente os escritórios que ficaram vazios depois do boom do home office. Aqui a estratégia parece mais radical. Comprar na bacia das almas e transformar o uso do prédio inteirinho. Isso não é uma complicação gigantesca. E carro pra caramba. Sem dúvida alguma. Essa é talvez a mais desafiadora das estratégias. Porque comprar o prédio de escritórios vazio por quase nada é só o começo, talvez a parte mais fácil. O difícil vem depois. Exatamente. A conversão é o X da questão. Transformar um prédio pensado para escritório em apartamentos, por exemplo. Nossa, os desafios são enormes. Engenharia, arquitetura, toda a parte de instalações, hidráulica, elétrica. E o pior, muitas vezes é a burocracia. Regulamentação, zoneamento da cidade. Conseguir as licenças pode demorar uma eternidade e nem é garantido. Fora o custo da obra em si, né? Que deve ser monstruoso. Exatamente. Reforma estrutural é caríssimo. Mas a aposta é que, se for bem feita, a conversão pode encontrar uma demanda que está ali, reprimida, por outros usos. Em muita cidade, falta moradia bem localizada e sobra escritório vazio. É uma troca, né? Sim. Outras ideias são transformar em centro de logística para entrega rápida de e-commerce, ou clínica, hospital, ou até data center, que está com demanda lá em cima com a digitalização de tudo. O sucesso depende de uma análise muito, muito precisa da demanda local, do custo real da conversão e da habilidade de navegar na burocracia. É de altíssimo risco, mas o potencial de retorno também é alto se o novo uso der certo. Nossa, são várias frentes mesmo, bem multifacetado. Agora, essa movimentação toda da Cottonwood é lá nos Estados Unidos. Como é que isso conversa com o nosso mercado aqui no Brasil? A gente tem essas situações especiais por aqui também? Totalmente. Essa dinâmica básica de ciclo de mercado, crise de crédito, ativo estressado, isso não é exclusividade americana de jeito nenhum. O nosso mercado imobiliário aqui é historicamente conhecido por essa ciclicidade, né? Altos e baixos, bem fortes, muitas vezes ligados à economia
e aos juros aqui do Brasil. É verdade. Toda a crise econômica, todo aperto de crédito por aqui, invariavelmente, cria um monte de oportunidades para investidores com esse perfil, parecido com o da Catton Wood. Então já tem gente fazendo isso aqui? Fundos, investidores? Sim. Talvez não com tanto alarde ou na mesma escala do bilhão de dólares deles, mas com certeza, se a gente conectar isso com o cenário brasileiro, os padrões são bem parecidos. Existem fundos imobiliários, os FIIs, principalmente aqueles de papel ou de desenvolvimento, que às vezes compram CRIs, os recebíveis imobiliários, com mais risco, ou investem em projetos que estão passando aperto. Ah, sim. E tem também fundos de crédito privado, fundos de private equity, que são especialistas em reestruturar empresas. E muitas vezes isso envolve gerenciar ou vender imóveis dessas empresas endividadas. A lógica é a mesma. Achar valor onde tem estresse financeiro, ter o dinheiro na mão quando ninguém mais tem e ter a expertise para destravar esse valor. Um exemplo. Um fundo pode comprar uma carteira de crédito imobiliário ruim de um banco, com os contão, e depois trabalhar para recuperar esse dinheiro, seja renegociando ou executando a garantia. Ou pode investir direto numa construtora local que está com um projeto bom parado por falta de caixa, negociando condições vantajosas para ele, claro. E qual seria a implicação disso para quem está no mercado imobiliário brasileiro hoje? Construtor, dono de imóvel, investidor? O que está acontecendo lá fora serve de alerta para cá? Serve como um ótimo termômetro, sim, e um alerta importante. A existência e o apetite desses fundos de situações especiais, lá e aqui, mostram uma coisa crucial. Quando os juros estão altos ou o crédito está apertado, o poder de barganha muda de lado. Muda drasticamente. Quem tem o dinheiro manda no jogo. Exatamente. Quem está muito alavancado, cheio de dívida, dependendo de rolar essa dívida o tempo todo, fica muito vulnerável. O dono, o desenvolvedor que precisa vender rápido ou captar dinheiro urgente, pode ter que aceitar condições bem ruins impostas por quem tem o capital. Aquele dinheiro inteligente que estava só esperando esse momento. É um lembrete para ter cuidado com a dívida, né? Fazer a gestão do caixa. Fundamental. Especialmente num setor tão cíclico como o imobiliário. Exato. E essa perspectiva leva a gente a pensar no significado maior desse movimento da Catton Wood, né? Além da estratégia em si. Conseguir $1 bilhão para focar em problema imobiliário justo agora, no olho do furacão, isso tem que ser um sinal para o mercado, não acha? Lembra aquela máxima de Wall Street? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. É precisamente essa a leitura que muito analista está fazendo. Um fundo super especializado como a Catton Wood, que vive de ler o ciclo imobiliário, conseguir levantar tanta grana de investidores institucionais, gente sofisticada, fundo de pensão, endowment, family office. Gente que sabe o que faz. Exato. Isso sugere uma coisa importante. Esses investidores, o tal dinheiro inteligente, eles acreditam que o pior da crise nos imóveis comerciais talvez esteja chegando perto do fim. Ou pelo menos que os preços de agora já refletem bem os riscos e começam a oferecer uma margem de segurança boa para entrar. Então não é que eles acham que o mercado vai virar amanhã de manhã, mas que o preço de hoje já compensa o risco a longo prazo. Exatamente isso. Ninguém ali está esperando um milagre da noite para o dia. São investimentos de maturação longa, coisa de 5, 10 anos, às vezes mais. Mas essa captação bilionária sinaliza que, para esses especialistas, o ponto de entrada agora é estratégico. Eles estão dispostos a ouvir os canhões, sim o barulho da crise, notícia ruim, pessimismo geral. Acalmar e os preços se recuperarem. Então, o que isso tudo significa? Que por baixo desse pânico todo, tem uma aposta sendo feita, calculada, de grande porte, na recuperação eventual e na capacidade de gerar retorno acima da média a partir desse estresse todo. É um voto de confiança no ciclo e na própria capacidade de execução deles. Exato. É um voto de confiança na resiliência cíclica do setor e na própria habilidade do fundo de fazer a coisa acontecer. Uma aposta de longo prazo que exige muito capital e imagina uma paciência e um sangue frio enormes. Sem dúvida. E é fundamental a gente ressaltar a natureza dessa oportunidade que nasce do caos, né? Definitivamente não é para qualquer investidor. Exige, como você falou, não só grana sobrando, mas um perfil de risco adequado.
o famoso estômago para aguentar a volatilidade, as incertezas, os tropeços que podem acontecer quando você investe em ativo problemático. A linha deve ser tênue entre achar uma pechincha e comprar um abacaxi gigante, né? Muito tênue. E quais seriam os principais riscos aí, além do básico que é o mercado não se recuperar como eles esperam? Os riscos são muitos. Pode dar problema na execução da reestruturação, a reforma sair muito mais cara, a renegociação da dívida não dá certo, pode ter entrave legal, regulatório que ninguém esperava, principalmente nessas conversões de uso. Entendi. O ativo pode ter problemas escondidos, vício de construção que só aparece depois que você já comprou. E claro, o próprio ciclo do mercado pode demorar muito mais para virar do que o previsto, ou pode vir outra crise no meio do caminho, nunca se sabe. Por isso a diligência, o due diligence, antes de comprar, tem que ser extremamente rigorosa. E a capacidade de gestão depois da compra tem que ser impecável. Mas, dito isso, para os investidores que conseguem juntar capital, visão de longo prazo, tolerância a risco e, principalmente, expertise no setor e em reestruturação, o cenário de hoje, com juros ainda altos em vários lugares e essa incerteza sobre o futuro do escritório, representa sim uma janela de oportunidade que pode gerar retornos bem acima da média. É a velha relação risco-recompensa. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre essa dinâmica. Historicamente, o maior potencial de ganho costuma aparecer justamente nos momentos de maior incerteza percebida pelo mercado. Precisa ter coragem e análise para rir contra a manada, né? Isso, acho, nos deixa com uma reflexão final aqui, algo para quem nos ouve pensar um pouco. Se essa lógica de crise gerando oportunidade está tão clara agora no setor imobiliário comercial, onde mais ela poderia estar acontecendo? Será que tem outros setores da economia, talvez aqueles passando por disrupção tecnológica forte, ou mudança regulatória, ou aperto de crédito específico, que estejam, digamos, incubando as situações especiais do futuro? Interessante. Que características definem um setor ou um ativo como problemático hoje, mas que talvez tenha um valor escondido ali, recuperável amanhã? Onde será que podem estar as próximas pechinchas? Talvez fora do radar da maioria ainda, só esperando por investidores com a estratégia certa, o capital e a audácia de apostar enquanto os outros estão fugindo. Fica a provocação. Excelente provocação. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.